Música. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não compreendemos. Perdemos algo, passamos por uma crise ou sentimos que tudo está desmoronando. Mas e se cada desafio tivesse um propósito? E se cada perda, cada erro e cada reviravolta inesperada fossem peças de um plano muito maior? O budismo nos lembra que nada acontece por acaso. Cada experiência nos molda, nos ensina e nos aproxima de uma verdade mais profunda. Neste vídeo, veremos como confiar na vida, aceitar o que acontece e transformar cada obstáculo em uma oportunidade. Se você já se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Fique até o final. Você pode descobrir uma resposta que mudará sua perspectiva sobre a existência. O propósito oculto do sofrimento. A dor é uma experiência universal. Ninguém escapa da perda, do fracasso ou da decepção. Mas o que realmente nos define não é o que vivenciamos, mas como interpretamos o que nos acontece. No budismo, o sofrimento não é considerado um castigo ou um destino cruel, mas um professor disfarçado. Embora possamos não entender no momento, cada adversidade carrega consigo um propósito profundo. Quando sentimos dor, nosso impulso inicial é resistir a ela. Queremos que o problema desapareça, que tudo volte a ser como era antes, que o desconforto se dissipe. Mas e se o sofrimento não estiver ali para nos punir? E se sua função for nos transformar? Muitas das lições mais valiosas só vêm através de momentos difíceis. Assim como o fogo purifica o ouro, as provações eliminam o supérfluo e revelam nossa verdadeira essência. Buda ensinou que o sofrimento é inevitável, mas o sofrimento desnecessário é opcional. A diferença está em como o enfrentamos. Se nos apegamos à dor, a prolongamos. Se lutamos contra ela, a intensificamos. Mas quando aprendemos a observá-la sem medo, descobrimos que dentro de cada experiência dolorosa reside uma semente de sabedoria. Uma história budista clássica ilustra isso bem. Um discípulo reclamou ao seu mestre sobre como sua vida era injusta. Ele sentia que tudo estava dando errado para ele. O mestre ouviu em silêncio e pediu-lhe que trouxesse um punhado de sal. Então, disse-lhe para dissolvê-lo em um copo d'água e beber. O jovem provou a água e fez uma careta. Estava amarga demais. Então o mestre o levou a um lago e pediu que jogasse na água o mesmo punhado de sal. Depois, disse-lhe para beber novamente. Desta vez, o discípulo sorriu. A água tinha um gosto puro. O sofrimento, disse o mestre, é como o sal. Não muda. O que muda é o recipiente em que o colocamos. Se você quer que seu sofrimento tenha um gosto menos amargo, amplie sua perspectiva. Esta história revela uma grande verdade. Se nos concentrarmos apenas na nossa dor, ela nos consome. Mas, ao ampliarmos nossa perspectiva e vermos cada experiência como parte de algo maior, a dor deixa de nos controlar. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, podemos nos perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Frequentemente, o que percebemos como tragédia acaba sendo uma bênção disfarçada. Perder um emprego pode nos impulsionar a encontrar uma carreira mais significativa. O fim de um relacionamento pode nos mostrar o valor do amor próprio. Uma crise pessoal pode abrir as portas para uma transformação profunda. O budismo nos convida a ver o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Não se trata de buscar a dor, mas de compreender que, quando ela chega, não vem para nos destruir, mas para nos ensinar. Situações difíceis cultivam novas habilidades em nós: paciência, resiliência, compaixão. Elas revelam feridas internas que ainda precisam de cura e nos dão a oportunidade de transformação. Para aplicar isso, da próxima vez que você enfrentar um desafio,
em vez de resistir, pare e pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para crescer? O que essa dor revela sobre mim? O sofrimento faz parte da vida, mas não precisa nos definir. Quando aceitamos seus ensinamentos, ele deixa de ser um inimigo e se torna uma ferramenta para a evolução. Cada provação é mais um passo rumo ao despertar. Sem caos, não há transformação. O conforto é um estado que todos buscamos, mas raramente pensamos em como ele nos afeta. Quando tudo vai bem, nos acomodamos, evitamos riscos e preferimos o familiar ao incerto. Mas o budismo ensina algo claro: sem caos, não há mudança real. Os momentos que mais nos abalam são frequentemente os que impulsionam nossas transformações mais profundas. As crises, embora dolorosas, nos forçam a despertar, a romper com a rotina, a ultrapassar limites e a repensar o que achávamos que sabíamos. Sem essas interrupções, provavelmente nunca desenvolveríamos novas habilidades ou exploraríamos caminhos diferentes. A vida, em sua sabedoria, usa a dificuldade como uma ferramenta evolutiva. Pense em uma semente. Se ela permanecer na superfície, iluminada e confortável, jamais se tornará uma árvore. Ela precisa descer à escuridão, romper-se e lutar para alcançar a luz. Esse processo é árduo, mas essencial para que a vida nasça. O mesmo se aplica a nós. Sem momentos difíceis, não teríamos a oportunidade de desenvolver nosso potencial. Outra história budista ilustra isso. Um discípulo perguntou por que a vida tinha que ser tão difícil. O mestre o levou a uma floresta e mostrou-lhe uma borboleta tentando sair do casulo. Comovido, o discípulo o abriu para ajudá-la. A borboleta emergiu, mas suas asas estavam fracas. Ela nunca conseguiria voar. O mestre explicou que a luta para se libertar é o que fortalece suas asas. Sem a luta, ela não pode voar. Nós somos iguais. Os desafios fortalecem nossa força interior. Sem o caos, permaneceríamos presos em nossa zona de conforto. O budismo nos convida a ver a turbulência como oportunidades, não como maldições. Se você observar sua vida, verá que a maior parte do seu crescimento ocorreu em momentos de crise. A perda lhe ensinou coragem, o fracasso o tornou mais resiliente e mudanças inesperadas o levaram por caminhos que você jamais imaginou. Aceitar o caos não significa gostar de sofrer, mas sim compreender que ele faz parte do processo. Quando paramos de resistir e fluímos com a vida, descobrimos forças que nem sabíamos que possuíamos. Dharma, a ordem invisível da vida. Há momentos em que tudo parece sair do controle. Obstáculos inesperados surgem, nossos planos desmoronam e duvidamos se estamos no caminho certo. Mas o budismo afirma o oposto: nada acontece por acaso. Existe uma ordem invisível chamada Dharma, uma lei natural que guia toda a existência. Dharma é o fluxo perfeito dos eventos. Tudo acontece no momento preciso e por uma razão específica. Mesmo o que percebemos como negativo faz parte de um equilíbrio maior. Observe a natureza. As estações mudam quando devem, os rios fluem sem resistência, as árvores crescem sem pressa. Nada na natureza questiona por que as coisas são como são. Elas simplesmente seguem seu curso. Nós, no entanto, lutamos contra isso. Queremos que a vida se conforme às nossas expectativas e sofremos quando isso não acontece. Uma história budista ilustra isso. Um homem foi pego em uma tempestade no mar. Ele lutou contra as ondas, mas quanto mais resistia, mais afundava. Exausto, parou de lutar e simplesmente flutuou. A correnteza o levou de volta à praia. Assim funciona o Dharma. Quando paramos de resistir, encontramos o caminho com menos sofrimento. Isso não implica passividade.
Significa agir em consonância com nossa verdadeira natureza. O sofrimento surge quando nos desviamos do nosso propósito. A vida nos envia sinais, e quando os ignoramos, surgem obstáculos que nos obrigam a reajustar nosso curso. Quando algo nos abandona, é porque não nos ajuda mais a crescer. Quando enfrentamos desafios, é um sinal de preparação para o que está por vir. Quando algo se atrasa, simplesmente não é o momento certo. O Dharma nos lembra que não podemos forçar o florescimento nem apressar o amanhecer. Cada caminho pessoal tem seu próprio ritmo. Confiar nesse ritmo nos liberta da ansiedade. Quando compreendemos que tudo acontece por uma razão, deixamos de ver as dificuldades como punições e passamos a vê-las como oportunidades. Muitas vezes, só com o tempo compreendemos o Dharma. O que hoje parece uma perda pode revelar-se amanhã como aquilo de que precisávamos. Cada pessoa tem o seu próprio caminho. Compará-lo com o dos outros só nos confunde. Ouvir a nossa intuição e aceitar a mudança ajuda-nos a caminhar em harmonia com a ordem natural da vida. A ilusão do controlo. Desde tenra idade, somos ensinados a controlar as nossas vidas, a trabalhar arduamente, a planear, a escolher sabiamente. Dizem-nos que é assim que alcançaremos o que queremos. Mas, mais cedo ou mais tarde, descobrimos que não é tão simples. Podemos fazer tudo certo e ainda assim perder um relacionamento, um emprego ou ver os nossos planos desmoronarem sem qualquer razão aparente. É aí que sentimos frustração e medo. Acreditamos que falhamos. Mas o budismo oferece-nos outra perspectiva. O controlo é uma ilusão. Nada é verdadeiramente certo. As nossas mentes procuram certezas e garantias, e quando a vida não as oferece, entramos em pânico. Uma história budista explica isto da seguinte forma. Um rei perguntou a 3 conselheiros por que a vida era tão imprevisível. Um disse que era devido à sorte, outro a decisões passadas, mas o terceiro simplesmente levou o rei a um rio e pediu-lhe que parasse a água com as mãos. Ele não conseguiu, por mais que tentasse. A vida, disse o conselheiro, é como este rio. Você pode tentar controlá-la, mas ela continuará fluindo. A única coisa que você pode fazer é aprender a se mover com ela. O sofrimento muitas vezes surge do apego à maneira como achamos que as coisas deveriam ser. Pensamos que só seremos felizes se tudo acontecer exatamente como desejamos. Mas a vida nunca funcionou assim. Quanto mais nos apegamos ao controle, mais difícil se torna para nós fluir. Abrir mão do controle não é se render. É compreender que podemos agir, mas não ditar o resultado. No budismo, existe a prática do Uvei. Ação sem esforço. Não significa inação, mas sim engajamento ativo. Viver em harmonia com o fluxo natural. Quando confiamos que a vida nos levará aonde precisamos ir, a ansiedade se dissipa. Deixamos de nos preocupar obsessivamente com o amanhã e retornamos ao presente. A incerteza deixa de ser uma ameaça e se torna uma parte natural da jornada. Refletir sobre momentos em que algo que parecia ruim acabou sendo positivo pode nos ajudar a confiar. Talvez um relacionamento rompido nos tenha levado à autodescoberta. Um emprego perdido abriu novas portas. Um fracasso revelou forças ocultas. Abrir mão da ilusão de controle nos liberta do medo. A vida não é algo que gerenciamos, é algo que aprendemos a viver. Ao pararmos de lutar contra a corrente, encontramos clareza, serenidade no inesperado. A vida muda sem aviso prévio. Hoje tudo parece estável. Amanhã surge um problema, um término, uma perda. Mesmo assim, a maioria das pessoas foge da incerteza. Buscamos segurança, mas a mudança é a única certeza.
O budismo ensina que a paz não vem quando eliminamos a incerteza, mas quando aprendemos a conviver com ela. Não podemos impedir a mudança, mas podemos escolher como reagir a ela. Imagine-se em um barco no meio do mar. Se você tentar controlar as ondas, se esgotará. Mas se aprender a se mover com elas, poderá navegar até mesmo nas águas mais turbulentas. A incerteza funciona da mesma maneira. Você não pode impedi-la, mas pode navegar por ela. Há uma história budista sobre um monge que vivia no topo de uma montanha. Um aldeão subiu para avisá-lo de uma tempestade iminente. "Você precisa ir embora", disse ele. O monge respondeu calmamente: "Se a tempestade vier, eu a acolherei." "Mas você pode morrer", insistiu o aldeão. O monge sorriu. "Se eu morrer, aceitarei a morte. Se eu viver, aceitarei a vida. Aceitarei o que vier." Isso não significa ignorar medidas de proteção, mas sim deixar de lado o medo daquilo que não podemos controlar. O medo do desconhecido surge da dúvida sobre nossa capacidade de enfrentar o novo. Mas já superamos tudo o que a vida nos apresentou até agora. Muitas vezes, o inesperado traz oportunidades imprevistas. A perda de um emprego nos guia para um caminho melhor, o fim de um relacionamento abre espaço para o amor próprio, uma crise desperta aspectos adormecidos de nós mesmos. Uma maneira poderosa de encontrar paz na incerteza é nos perguntarmos: quantas vezes algo que parecia ruim acabou se revelando uma bênção? Eu realmente preciso de todas as respostas agora? Estou sacrificando o presente por um futuro que ainda não existe? Aceitar a incerteza não é desistir dos sonhos, é confiar que podemos lidar com o que vier. A paz não vem de ter certezas, mas de viver sem elas. O caminho para o despertar. A vida pode parecer imprevisível. Desafios, perdas, mudanças indesejadas. No entanto, cada uma dessas experiências traz uma lição. O budismo diz que cada evento, mesmo os dolorosos, faz parte do caminho para o despertar. A iluminação não é um objetivo distante ou algo externo a nós. Ela já está dentro de nós, esperando para ser descoberta. Cada momento, especialmente os mais difíceis, nos chama ao despertar, a olhar sem medo, sem resistência. Pense nos seus maiores momentos de crescimento. Provavelmente aconteceram em tempos de pressão, de perseverança, não em momentos fáceis. É assim que é o despertar. Não um instante repentino, mas um processo contínuo de compreensão de quem você é e qual é o seu lugar. Quando paramos de nos perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começamos a perguntar o que posso aprender, tudo se transforma. Deixamos de nos sentir vítimas e nos tornamos aprendizes da vida. Cada obstáculo se torna um professor, cada queda um convite para crescer. Se a vida parece pesada hoje, se algo te sobrecarrega, confie que faz parte do seu caminho. Nada é desperdiçado. Nada é por acaso. Tudo o que acontece está te moldando na pessoa que você está destinado a ser. Se esta mensagem ressoou com você, convido você a se inscrever e se juntar a esta comunidade onde exploramos esses ensinamentos juntos. Qual parte do vídeo te impactou mais? Compartilhe nos comentários. Talvez sua experiência seja exatamente o que alguém precisa ler hoje. Obrigado por assistir ao vídeo. Até o próximo. Se precisar de uma segunda versão com um nível diferente de paráfrase, mais suave ou um pouco mais enfática, também posso fazer.